Convido os irmãos a abrirem Marcos, capítulo 2. Daremos continuidade, mais uma vez, ao nosso estudo, nossa exposição no Evangelho de Marcos, vendo a vida, o ministério, a obra de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 2. Nós temos visto alguns milagres, algumas obras de Jesus e continuaremos a ver. A todo tempo, a cada exposição, nós veremos a glória do Jesus, do Deus encarnado. E Marcos capítulo 2, nós temos uma cura que, por muito, é um enfoque, o centro de muitas pregações. Embora não seja o centro dessa mensagem. O centro dessa passagem não é necessariamente a cura. Ela é uma cereja do bolo ali, mas tem algo muito mais especial, algo muito mais profundo que Jesus trata nesse homem paralítico, como iremos ver, que se trata do perdão dos pecados, como já foi lido aqui. Então, Marcos capítulo 2, leremos do versículo 1 ao versículo 12 e oremos mais uma vez. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão se remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Oremos. Senhor Deus, obrigado por sua palavra revelada, Deus. E obrigado porque nós temos o livre acesso a ela, Pai, e o livre acesso a Ti, pelo Seu Santo Espírito. Temos a certeza que o Senhor nos ouve, temos a certeza que mais uma vez essa manhã o Senhor irá nos limpar e purificar mediante o poder da Sua palavra, Pai. Que possamos sair daqui edificados e que a Sua mensagem venha alcançar os nossos corações. Em Seu santo nome nós oramos. Amém. Marcos, os evangelhos como um todo, eles têm esse aspecto da cura. Mas antes da cura, existe algo muito mais profundo. Então, o foco de Marcos, como eu já disse algumas semanas atrás, como o presbítero Marcos abriu aqui na introdução, dizendo também que ele busca, como todos os evangelhos, responder a uma pergunta. A mesma indagação que os discípulos fazem dentro do barco quando Jesus acalma a tempestade, eles perguntam: Quem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Muitos outros da multidão também se perguntavam: Quem é esse? E essa é a pergunta que há de se fazer quando estamos diante de Jesus Cristo. Quem é esse que clama para si ser o próprio Messias, ser o próprio Deus? Quem é esse? Essa é a pergunta que os evangelhos nos respondem. E como eu também disse algumas semanas atrás, a resposta para essa pergunta
a nossa vida está pautada na resposta dessa pergunta. Nossa vida depende dessa resposta. Se Cristo de fato é quem ele disse que era, ou se ele era só um mentiroso. Mais uma vez, Marcos nos vai apresentar o Deus encarnado. O Deus que tem poder para perdoar, tem poder para curar, o Deus que tem poder para sondar os corações, e o Jesus que clama para si ser o Filho do Homem, a profecia de Daniel 7, aquele que tem todo o poder e aquele que será adorado por todas as tribos, por todas as nações, por todos os habitantes da terra. Saber dessa verdade, como já disse, implica de forma radical nas nossas vidas. Então, nós vimos até aqui, desde o capítulo 1, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o chamado de alguns discípulos, algumas curas já de Jesus. Ele curou a sogra, como ele cura a sogra de Pedro, ele cura aquele homem leproso. Coisas características do Evangelho que continuaremos a ver dia após dia. Mas algo interessante que vai acontecer agora e nas exposições das próximas semanas é o levante dos inimigos de Jesus. A partir de agora, cada passo que Jesus dá, os seus inimigos, os fariseus, os mestres da lei, estarão acumulando provas e argumentos para que ele, por fim, daqui a algum tempo, fosse morto naquela cruz, através das suas maquinações. Então nós vemos aqui o levante dos fariseus, dos mestres da lei, na tentativa de apanhar Jesus em alguma razão para crucificá-lo. Algo recorrente na palavra, que é muito importante para nós, um tema que é explícito na palavra, é a nossa total dependência do Senhor. Nós normalmente, principalmente creio que nós homens, como responsáveis de nossas casas, nós temos um peso muitas vezes em nós de nos tornarmos autossuficientes, de gerar provisão para a nossa casa, gerar a saúde para a nossa casa. Só que há certos momentos na nossa vida que nós nos deparamos com situações, e aí tanto homens quanto mulheres aqui, não só os maridos, nós lidamos com situações onde nós não temos controle nenhum. Onde nós não podemos fazer absolutamente nada. 2, 3 anos já atrás, a Elozinha, 3 anos, a Elozinha estava com 2 anos de idade, e ela, no meio da pandemia, com Covid, misturou com uma pneumonia, a gente foi parar no hospital, e a gente ficou 1 mês internado no hospital. Ficamos 1 mês, eu e a Samantha, a gente não se via, a gente se via meia hora por dia, ela ficava de dia, eu ficava de noite. E durante 2 semanas, o estado da Eloá, ele só declinava. E a gente se viu numa situação onde a gente via ela ali, ela sofrendo, mas a gente não podia fazer absolutamente nada. Aquele sentimento, principalmente de pai e de mãe, de dar vontade de trocar de lugar, que sofra eu no lugar do meu filho, né? Esse é um sentimento de impotência, desesperador, que muitas vezes a maioria de nós, se você ainda não passou em algum momento na vida, você vai acabar passando, onde não existe nada no nosso alcance que nós podemos fazer para mudar. Talvez você tenha passado isso com algum familiar, com alguém conhecido. E um pouco da nossa história de hoje reflete essa situação. De alguém que não podia fazer nada, absolutamente nada por si. Embora tivesse amigos, os amigos também não podiam fazer nada por si, por ele. Se muitas vezes nós nos vemos impotentes, quem dirá um paralítico? Imagina uma situação, imagina hoje, uma misericórdia, um acidente acontecer e você se tornar um paralítico. Que desesperador, não é? Pouco da nossa história de hoje é a respeito disso, mas vamos pouco a pouco. Versículo 1 e 2 diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus agora ele retorna para Cafarnaum. E nós vemos, através dos evangelhos, que Cafarnaum era uma espécie de base ministerial para Jesus. Ele passou grande parte do seu ministério em Cafarnaum, pregando, fazendo milagres, libertando endemoniados. E
Provavelmente ali a casa que ele estava não era a casa dele, provavelmente era a casa de Pedro. Só que o interessante quando nós olhamos para Cafarnaum, quando nós vamos para Mateus capítulo 11, nós vemos que ele é explícito em dizer que a maior parte dos milagres de Jesus aconteceram em certas cidades, onde Mateus 11, Jesus profere condenação para essas cidades. Mas não é interessante a gente ver uma multidão amontoada na porta da casa? Não era uma multidão que estava ouvindo a palavra, presenciando milagres, a cura, a libertação de endemoniados? Ao mesmo tempo, Jesus diz uma profecia para essa cidade, que ela não irá subir aos céus, que ela descerá ao Hades. Que se houvesse acontecido milagres, da mesma forma que aconteceu em Cafarnaum, em Sodoma e Gomorra, eles ainda estariam lá. Jesus ele não poupa condenações para essa cidade. Pregações, milagres, libertações aconteceram ali. E mesmo tendo uma multidão, a gente vê que nem todos ali, e provavelmente a maioria ali, não foram salvos. Esse não é o foco do nosso texto, e eu vou bater mais um ponto que também não é o foco do nosso texto, mas é importante nós, no nosso contexto de igreja aqui, início de igreja, comunidade cristã de Jataizinho, faz 6 meses que estamos aqui, cultuando ao Senhor, mais ainda nas reuniões nas casas, mas uma convicção que nós como igreja precisamos ter é que nem todos que ocuparem esses bancos de fato crerão no Evangelho. Precisamos ter essa convicção. Infelizmente, nem todos crerão. Mas cabe a nós, sabendo disso, pregar o Evangelho para todas as pessoas. Sabendo disso, entregar o amor de Cristo a todas as pessoas. E como Coríntios vai falar, o Evangelho para alguns é o perfume da salvação, mas para outros é o cheiro de morte. Cabe a nós pregarmos, mesmo sabendo que muitos se voltarão e continuarão a ofender ao nosso Deus. Aqui nós concluímos que muitos dos que estavam ali estavam apenas como curiosos. Aquela curiosidade que bate quando a gente está no meio da estrada e vê um acidente, passa devagarzinho ali para ver o que aconteceu, se alguém morreu. Muitos estavam ali só para ver o movimento. As histórias estavam acontecendo e é engraçado porque eles não tinham celular, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas parece que as histórias corriam de forma muito rápida. As histórias de Jesus estavam sobre todos os cantos. Essas pessoas, a maior parte delas, queriam Cristo como seu Salvador, mas não queriam Cristo como seu Senhor. Cristo pelo que Ele pode dar, e não pelo compromisso que temos que ter em resposta ao Evangelho, a esse grande presente que Ele nos oferece. Outro ponto desses versículos é: Cristo lhes pregava a palavra. É interessante que, embora havia algumas pessoas ali, de fato, pelo motivo errado, ninguém saiu dali sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir o Evangelho. Imagina ouvir o Evangelho pregado pelo próprio Cristo. Jesus ele não estava ali para fazer um espetáculo. A tarde da bênção, a sexta da cura e libertação, não tinha nada a ver com isso. Jesus estava ali na sua obra principal de pregar o Evangelho, de apresentar a salvação ao mundo, de apresentar a si mesmo ao mundo. E eu acredito sim que o Senhor continuará a fazer milagres em nosso meio. Ele continua, Ele tem o poder para isso. E oremos por isso. Cada quinta-feira nós estamos aqui orando por nossos amigos, parentes, colegas enfermos. Como outras situações, nós cremos que o Senhor tem todo o poder, mas nós não podemos esquecer em momento algum que o centro das nossas vidas tem que ser a palavra. A minha oração é que, ao passo que nós caminhemos no desenvolvimento dessa igreja, na fundação dessa igreja, nós possamos ser igual ao povo lá de Neemias 8. Quando eles acham a lei do Senhor, eles proclamam a lei do Senhor. E muitas vezes a gente acaba lendo o Pentateuco ali com muito sono, né? Mas os sacerdotes ali leram a lei para os homens, mulheres e crianças ali de todas as idades. Eles ficaram atônitos por horas ouvindo a lei do Senhor. E ao fim disso eles estavam em prantos. Mas porque eles entenderam o valor da palavra. Que a nossa
igreja esteja centrada na palavra. E como nós estamos estudando aqui também nas quintas-feiras, o Salmo 119, que nós possamos afirmar dia após dia que nós amamos a palavra, que nós vivemos pela palavra, que nós respiramos a palavra. Continuando, versículo 3, ele diz assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado. E o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Como era o objetivo da multidão, a maioria estava ali por cura. Imagina naquela época a situação precária de saúde, quantos enfermos não tinham ali doenças alastradas por todo canto? Quem não iria querer uma cura? Quem não iria atrás de um homem que estava um boato que podia curar os enfermos? Certamente, todos que puderam foram atrás. Jesus vem curando, expulsando os demônios, e era isso que as pessoas queriam. E esses homens que trazem esse paralítico, era óbvio que eles queriam a cura do paralítico. Eles queriam presenciar um milagre. Eles sobem no teto dessa casa, provavelmente o teto ali era feito de argila, e eles cavam ali no local onde Jesus estava e eles baixam aquele paralítico, e eles estão esperando uma coisa só: seja curado. Essas são as palavras que todos ali estavam esperando. Seja curado. Não é isso que Jesus diz para ele. Jesus diz algo muito mais precioso, algo muito mais profundo. E esse é o cerne da nossa mensagem hoje. Aquilo que há de mais valor naquilo que Cristo oferece para nós. Antes de entrar nesse ponto especificamente, como eu disse, queria falar de mais um ponto que não está especificamente, é o foco do texto, mas muitos desenvolvem mensagens nessa passagem, procurando afirmar que nós temos que buscar amigos que nos levam a Cristo. Esse, de fato, não é a mensagem do texto. Só que, por outro lado, a gente não pode deixar a oportunidade passar de ver o que esses amigos fizeram por esse paralítico. É fundamental nas nossas vidas que nós caminhemos com pessoas que nos levem a Cristo. De forma profunda, os nossos relacionamentos têm que estar entre a igreja. Não existe a possibilidade de ímpios te aproximarem de Cristo. Nós batemos tão forte no ponto do julgo desigual, onde alguém quer se juntar com outra pessoa que não é cristão, e a gente sabe, tem a certeza que a probabilidade daquilo dar certo é quase nula. Mas quando nós falamos de igreja, da comunidade dos santos, da comunidade cristã de Jataizinho, é fundamental que, conforme nós avancemos, e talvez a gente não tenha tanto, eu sei que alguns de vocês são parentes, inclusive, mas é fundamental que a nossa comunhão, ela exista e que nós levemos uns aos outros para Cristo. Esse é o papel da igreja, da comunidade. Carregar os fardos uns dos outros, sem esperar nada em troca. Isso que é o amor de Cristo. Ímpios só te afastarão de Cristo. E oremos para que o Senhor traga cada vez mais pessoas, que de fato, nossa oração é para que esse templo aqui ele encha de pessoas que creram no Evangelho, que possamos ter cada vez mais pessoas para compartilhar os nossos fardos, mas mais do que desejar pessoas que nos sustentem, que nós lembremos que nós podemos ser esses amigos, esses irmãos que carregam uns aos outros. Nós possamos ser exortados e nesse exemplo que nós vemos aqui, de fazermos com os nossos irmãos o mesmo que esses amigos fizeram com o paralítico. Dizem que, embora eu não possa te oferecer salvação, e nenhum de vocês possa oferecer a salvação um ao outro. E talvez esses amigos do paralítico tivessem consciência disso, porque eles levaram a Cristo o único que podia. E algumas pessoas dizem que, alguém disse que o Evangelho, a pregação do Evangelho, ele é como 2 mendigos, dizendo um ao outro onde encontrar o pão.
que caminhemos juntos em direção àquele, ao único que pode nos dar a salvação. Então, voltemos ao nosso texto. Jesus responde àquele acontecimento. Seus pecados estão perdoados. Então, o mais óbvio nessa cena, o que todos estavam esperando, era: seja curado de forma instantânea. Era isso que eles queriam. Imagina o rosto, a feição daqueles homens que não sabemos de onde vieram, mas chegaram ali, subiram no teto, cavaram no teto para Jesus falar: os seus pecados estão perdoados. Acho que Jesus não entendeu direito o que eu queria. E muitas vezes nós nos comportamos assim também, né? O mais óbvio ali na cena seria a cura, mas o que Jesus dá é algo muito mais profundo. Nem sempre o que parece óbvio para nós, é o que de fato precisamos, é o que é de fato a nossa maior necessidade. E nós oramos, acredito que vocês também oram todos os dias, nós agradecemos, intercedemos, mas nós colocamos as nossas petições diante do Senhor. Só que nem sempre o Senhor responde positivamente às nossas petições, aquilo que pedimos. Porque nós não sabemos o que de fato nós necessitamos. Talvez o que você pensa que você precise não seja o que você realmente precisa. A obra de Cristo, ela vai muito mais além de curas, milagres e provisão. Ela é muito mais profunda e preciosa. Ela é permanente. E embora milagres sejam bons, embora nós continuaremos a colocar diante do Senhor as nossas petições, em Cristo nós podemos receber algo muito mais profundo. Esse é o nosso tesouro mais precioso, aquele pelo qual vale a pena abandonarmos tudo para conquistarmos Ele. Cristo, Ele pode curar. Nós oraremos por isso. Cristo, Ele pode libertar os demônios, trazer a provisão financeira, trazer os nossos pedidos que parecem impossível, e Marcos 9 nos deixa claro isso. Nós chegaremos lá, mas um pai de um menino demoniado pergunta se possível para ele libertar o seu filho. Cristo olha para ele: para Deus nada é impossível. Cristo pode curar. Cristo pode inclusive ressuscitar. Nós vimos isso no caso de Lázaro. Porém, nós não deixaremos de passar pela morte. Ele pode te curar de uma doença agora, mas você ainda assim vai passar pela morte. Lázaro, ele foi ressuscitado e passou pela morte 2 vezes. Cristo pode todas as coisas. Mas o que Cristo nos oferece de mais importante é o perdão dos pecados. Algo que se perdurará eternamente. E é isso que de fato importa. É isso que de fato... Imagina a situação deplorável daquele homem. Uma vida sem qualquer dignidade. E ele tinha amigos, né? Isso foi bom para ele. Mas lá no início do Evangelho de João, nós vemos um relato no tanque de Betesda, onde volta e meia descia um anjo, relava nas águas. O relato fala que eles acreditavam que um anjo descia, relava nas águas, e o que entrasse na água primeiro dos doentes que estavam ali em volta seria curado. E aquele homem que estava ali há anos, e anos, e anos, paralítico, não tinha ninguém para levá-lo até a água. E Jesus pergunta se ele queria ser curado, ele fala: mas não tem ninguém para me levar até a água. Essa é a situação que nós vemos desses doentes. Situação deplorável. E nós não sabemos se... Eu espero que a reação dele tenha sido de alegria quando Jesus falou: seus pecados estão perdoados. Eu acredito que sim. Mas talvez para muitas pessoas oferecer o perdão em lugar de bênçãos seja motivo de desânimo. Sim, o perdão é melhor que a cura. O perdão é melhor que as bênçãos materiais, que qualquer bênção que você possa receber nessa vida. E para você ter a clareza disso responda essa pergunta: você trocaria a vida eterna com Deus, com a vida eterna no inferno, por qualquer bênção dessa terra? Seja cura, seja bênçãos financeiras, seja qualquer outra coisa. Algo que o tempo vai corroer, algo que a nossa carne vai perecer. Você trocaria a vida eterna por qualquer uma dessas coisas? E por que então nós nos entristecemos muito mais com as bênçãos que nos são tiradas, com as tribulações que nos assolam, do que nos alegramos com o perdão que Cristo nos dá?
Essa é uma pergunta a ser feita. Choramos por coisas que não deveriam ser choradas. O Sermão do Monte nos diz algo que caminha na direção desse raciocínio. Jesus dizendo sobre arrancar a mão, arrancar o olho para que você não pecasse, porque é melhor você entrar no céu sem a mão ou sem o olho do que perecer com eles. Já pensou em algo? Eu, na minha adolescência, eu lembro de fazer algumas orações tolas. Todo mundo, eu creio que todo mundo já fez, né? Alguma tola oração. Pedia para Deus alguma coisa e Deus, se você me der tal coisa, eu nunca mais deixarei de ir na igreja, eu seria o maior fiel da sua igreja, eu vou fazer tudo que a palavra manda, mas se o Senhor me der tal coisa. Uma oração tola. Eu não estava pedindo algo que glorificava a Deus, obviamente. A pergunta que para mim permanece é: aonde estaríamos nós? Onde estaria você se Deus respondesse positivamente a todas as suas orações? Se Deus te desse tudo o que você deseja, aonde você estaria? Eu não creio que eu poderia afirmar que eu estaria aqui hoje. Nem sempre o que desejamos é o que realmente nós precisamos. E que, como o Gabriel lembrou, lendo aqui no início, nós possamos orar dia após dia, como Davi orou, para que o Senhor devolva a alegria da salvação aos nossos corações. Que esse seja o nosso maior motivo de alegria. Porque esse é o nosso maior tesouro. Não existe nada mais precioso. Se fosse para você perder tudo hoje, como Jó perdeu, mas permanecer com o perdão dos seus pecados, seria motivo para se alegrar. E que a afirmação de Paulo possa permanecer em nós. A tua graça nos basta. O teu perdão nos basta. Algumas verdades continuam aqui ao passo que nós avançamos. Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Esse pensamento deles não está errado. Em pensar que Jesus estaria blasfemando se ele estivesse afirmando, se ele não fosse quem ele disse que era. Ninguém poderia afirmar que era Deus. E a condenação para isso era a morte. Jesus está categoricamente aqui afirmando: eu sou Deus. A afirmação de Jesus ela não é tão simples e Salmo 103 vai falar que com Deus está o perdão dos pecados. Salmo 130 vai dizer: ó Senhor, o que seria de nós se tu registrasses os pecados, os nossos pecados? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Contigo está o perdão, com o próprio Deus. E quando Jesus afirma aqui, seus pecados estão perdoados, ele está afirmando que ele é o próprio Deus. Porque ninguém, além de Deus, poderia perdoar pecados. Ou Jesus está blasfemando, e ele merecia mentira, ou ele merecia a morte, porque o que ele disse era uma mentira, ou ele é de fato quem diz que era. Seitas e religiões, como por exemplo os muçulmanos, o Islã, eles vão afirmar que Jesus nunca afirmou ser Deus. Mas diante disso, diante de João 8, onde ele afirma: antes de Abraão eu sou, diante de tantas outras passagens, não tem como afirmar que Jesus não afirmou ser Deus. E aqui nós temos vários versículos que apontam para essa verdade. Seus próprios inimigos não tiveram dúvidas do que ele estava afirmando. Ele foi condenado porque ele afirmou que ele era Deus. Ele afirmou que ele era rei dos judeus. A lógica aqui é simples. Se alguém chega aqui, se um irmão aqui ofende o outro, e eu chegar para o ofendido e dizer: eu te perdoo pelo que ele te fez. Isso aí, lógico. Quem tem que perdoar é o ofendido. Jesus está afirmando: eu sou o ofendido da história. Aquele paralítico estava ofendendo o próprio Deus em seus pecados. Contigo está o perdão
para que sejas temido. Que lembremos dessa verdade. E ele continua afirmando a mesma verdade. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se e anda, pegue sua maca e vá para casa. O Deus que é onisciente, o Deus que é o cumprimento das profecias. Mais uma vez a gente está numa afirmação e Jesus aqui ele não está só falando, Jesus está mostrando. Nós lemos ali que eles sondavam em seus corações, em seus pensamentos, essas palavras. O que esse homem está falando? Ele está blasfemando. Eles não afirmaram isso verbalmente, mas Cristo sonda os corações. Cristo sabe o que se passa no meu e no seu coração. Cada maquinação. Nós podemos enganar uns aos outros, enganar as pessoas. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Nós não podemos enganar a Deus. Deus está mostrando que Ele é o próprio Deus onisciente. E o interessante é saber, diante disso, que Jesus, em momento nenhum, abdicou da sua divindade. Em momento nenhum, ele abandonou a sua divindade. Ele é Deus o tempo todo. Algumas pessoas vão dizer que ele deixou de lado algumas dos seus atributos, mas ele continua sendo Deus o tempo todo. Ele sabe de todas as coisas. Ele precisa ser Deus o tempo todo. Senão nós não temos esperança. E outra afirmação que ele diz no versículo 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele não está dizendo aqui simplesmente que ele era filho de José, o filho de Maria, mas ele está dizendo que ele era o cumprimento da profecia de Daniel 7. Daniel 7, versículo 13, diz assim: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará. O seu reino jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem. E quando ele afirma, para que vocês saibam que o Filho do Homem, provavelmente os olhos daqueles fariseus, daqueles mestres das leis, arregalaram, porque eles sabiam muito bem o que ele estava falando. Não é possível que ele está falando que ele é o cumprimento de Daniel 7. Que ele é o rei que terá seu reino, que perdurará por toda a eternidade, de forma gloriosa e não será destruído. Aquele que tem a posse, a autoridade, a glória e o reino, e que todos os povos, as nações, os homens de todas as línguas o adorarão. Não é possível que esse homem está falando isso. Quem é esse? Quem é esse que está clamando para si ser o cumprimento das profecias? Quem é esse que tem poder para expulsar demônios, que os demônios se prostram diante dele? Quem é esse que tem poder para curar as doenças que até então pareciam impossíveis de serem curadas? Jesus Cristo é o Deus. E que a verdade de quem Jesus é possa ser o conforto das nossas vidas. Pois se Ele é quem Ele diz que é, se Ele de fato é Deus, nós temos esperança. E se de fato você se arrependeu e creu nesse Jesus da palavra, que é o próprio Deus, não há, como Romanos 8:1 vai dizer, portanto, agora já não há condenação para todos os que estão em Cristo Jesus. Não há nada, nem ninguém que possa apontar o dedo na sua cara, na nossa cara, e afirmar: você está condenado. Porque Cristo, o próprio Deus, nos olha como santos, puros e justos, como 1 João 3 vai afirmar. Embora nós estamos nesse processo de santificação. Ele é o próprio Deus e as nossas vidas dependem dessa verdade. Por isso que, quando ouvirem alguém afirmando algo diferente, tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem na internet, com seitas, com religiões diferentes, homens que estão disfarçados de ovelha. Cuidado,
É muito fácil homens caírem no erro de uma cristologia, da compreensão de quem é Cristo, e isso levar a uma falsa doutrina. Cuidado. O que há de mais importante no que Cristo oferece é o perdão. E que isso possa nos alegrar dia após dia. E se algum dia nós nos encontrarmos desamparados, abatidos, nós possamos falar: por que está abatido a minha alma? E lembrar da salvação e do perdão, como o próprio Davi faz no Salmo 51. Só que Jesus cura. Jesus não para aí. Isso que é interessante. Jesus, ele ainda cura. Aquele homem, ele não precisava mais da cura. Ele recebeu algo muito mais... E ele poderia passar o resto da vida dele ainda como paralítico. Ele recebeu algo muito mais precioso do que a cura. Jesus ainda vai lá e cura. Confirmando, trazendo glória para si mesmo. E esse é o objetivo principal da cura dele. É trazer glória para si, confirmar e testificar aquilo que ele estava afirmando. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Mas aquele homem não precisava. Mas para que Cristo fosse glorificado. E ele pergunta, né, o que é mais fácil dizer, né? Seus pecados estão perdoados. E, obviamente, humanamente falando, é mais fácil eu chegar em alguém e falar, seus pecados estão perdoados. Quantas seitas não se fundam justamente na ideia de um homem que está afirmando que tem o poder de perdoar pecados, né? Justamente porque ninguém tem a capacidade de verificar, de testificar essa afirmação. Mas para que confirmasse, ele vai lá e cura aquele homem, para que ficasse o mais claro possível que a afirmação de que os pecados estavam perdoados era real. Nós não precisamos de mais nada além da graça de Deus, além da sua salvação, além do perdão. Que isso fique claro. Eu sei que foi trabalhado aqui no encontro nas casas o livro do Segredo do Contentamento. E o segredo do contentamento está justamente nisso, entender que nós temos tudo através da graça. Só que Cristo vai além. Cristo vai além da sua misericórdia, da sua graça para a salvação. Nós já não merecemos a graça. Nós precisávamos da salvação, mas nós não merecíamos. Estávamos mortos, incapazes diante de Deus. Ele vai e nos entrega a salvação, e Ele está nos entregando, para cada um de nós, coisas que vão muito além não além da salvação como algo especial, mas Ele já nos deu algo, o que era de mais importante, mas continua nos entregando bênçãos. Bênçãos que nós não precisávamos. Ele nos permite que nós oremos e coloquemos diante dele as nossas petições. Nós continuaremos a orar sim por cura, porque Ele é misericordioso para isso. Para que o Senhor continue provendo, para que o Senhor tire os anseios, as ansiedades, os temores do nosso coração. O importante é que nós tenhamos em mente que a resposta de Deus para as nossas orações pode ser um não. Mas o fato é que a nossa saúde, muitas vezes a nossa família, a nossa liberdade que temos de se achegar a Deus, que muitos cristãos não têm, isso são bênçãos do Senhor que vão além do que nós precisamos. Muito além do que nós precisamos. E é importante que você não condicione a sua alegria ou a sua satisfação, o contentamento nessas coisas. Que a graça de Deus possa nos bastar e que nós possamos afirmar isso. Focar nessas coisas, como muitas igrejas fazem, focar na cura, na libertação e que Deus tem que te prover a melhor vida possível aqui nessa terra. Focar nessas coisas, um pastor, o Emílio, ele coloca assim mais ou menos, imagina que você é um funcionário do Titanic, e o Titanic está lá, afundando, partido já ao meio, e você está correndo para ajeitar os móveis ali, para ficar bonito. A nossa maior preocupação e a nossa maior alegria tem que estar na coisa que de fato é mais importante, que é o perdão dos nossos pecados. Isso não é menosprezar os nossos sofrimentos, de forma alguma. Mas é enfatizar e exaltar, acima de todas as coisas, o nosso perdão. Segundo Coríntios 4, Paulo vai falar que, embora nós soframos, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. E, sinceramente, tem hora que não parece leve e momentâneo.
mas é leve e momentâneo quando comparamos com a gloriosa promessa, aquilo que Ele tem nos preparado e aquilo que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Que isso seja a razão da nossa alegria. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Fato é que milagres feitos por Cristo devem convergir em uma só situação: a glória de Cristo. Milagres, curas, libertações devem convergir na glória de Cristo. Deus não nos abençoa com o fim em si mesmo da bênção, em favor, enfim, de nós mesmos, embora é em amor a nós. Mas o objetivo principal é a sua glória. Todos atônitos glorificavam a Deus. Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que cura os enfermos? O propósito dos milagres estão na glória de Deus, do Jesus Cristo, o Deus encarnado. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster vai nos lembrar dessa verdade. Qual é o fim, o objetivo final do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tudo é para a sua glória. Algumas aplicações para as nossas vidas. Eu comecei falando da nossa situação, muitas vezes na nossa vida, de impotência, onde nós nos vemos totalmente dependentes de Deus. É engraçado porque Deus, a gente vê esse padrão na palavra. Deus chamando pessoas que não podiam oferecer nada. Moisés, talvez a história que eu mais me lembro nesse exemplo é de Gideão. Pessoas que eram totalmente incapazes. Espiritualmente, talvez nós não somos aleijados, não somos paralíticos, nós não estamos precisando de uma cura específica de Deus. Mas espiritualmente nós estamos diante de Deus da mesma forma que esse homem. Nós não temos nada a oferecer ao nosso grande Deus. Em troca, Ele nos oferece tudo. Por isso que é de graça, por isso que é em amor, por isso que é em misericórdia. Do contrário, nós merecemos a morte, a condenação eterna. Chegamos diante de Deus de forma impotente, sem nada a oferecer. Nas dificuldades da nossa vida, a gente pode dar um jeito. Na saúde, a gente vai para o médico. Às vezes, a gente consegue dar um jeito. Financeiramente, a gente pode ir atrás. Mas, espiritualmente, não existe nada que possamos fazer. E se você já se arrependeu dos seus pecados, lembre que a alegria da sua vida está na afirmação de Cristo. Os seus pecados estão perdoados. E que isso te motive, que isso tire de fato os anseios do seu coração. Saiba que esse é o nosso presente, nosso tesouro mais precioso. Você trocaria esse tesouro por qualquer outra coisa nessa vida? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Se você ainda não se arrependeu, creia, porque Cristo oferece esse presente para cada um de nós. Se arrependa e creia. Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado, o Verbo vivo. Continuaremos a reafirmar essa verdade semana após semana nos Evangelhos de Marcos. Porque sem essa verdade, como diz Paulo em 1 Coríntios 5, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Nós não temos esperança sem essa verdade. A nossa vida não tem sentido. Não tem sentido algum. Se Cristo é quem Ele disse que era. Que vivamos em resposta a isso. E o contrário é a pergunta: será que a nossa vida tem respondido a essa verdade, a esse presente que nós ganhamos dentro de nossas casas, no nosso casamento, nas nossas famílias, no relacionamento entre pais e filhos, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja? Será que de fato essa verdade tem transformado a nossa vida ao ponto de mudarmos as nossas atitudes? Será que de fato o perdão dos nossos pecados tem trazido alegria aos nossos corações ao ponto de olharmos para as tribulações dessa vida e ainda assim nos alegrarmos porque nós temos algo muito mais precioso? Que nós continuemos a orar
bênçãos, pela provisão divina, mas que esse venha a ser o centro das nossas vidas, venha a ser o centro dessa igreja, o perdão dos pecados. Vamos orar. Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado porque a sua palavra nos garante a possibilidade, mediante o arrependimento, mediante a fé, mediante a convicção que o Espírito Santo nos traz de termos a esperança nesse mundo, Pai. Essa semana que lembramos de que um dia o Senhor se encarnou, ó Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador do Universo, Pai, foi encontrado numa manjedoura. Lembramos que o Senhor também viveu, Deus, uma vida onde te maltrataram, te fizeram sofrer, te mataram, mas ao fim o Senhor ressuscitou, Pai, para nos trazer alegria, nos trazer esperança. Que essa verdade, Deus, venha ser motivo da alegria, como também no Salmo 51, que nós possamos, mediante essa alegria, ao seu perdão, ó Deus, que possamos responder com obediência, responder glorificando ao Senhor, o Santo Deus de Israel, o poderoso Deus. Nos sustente, ó Pai, nos dê do seu Espírito, nos capacite a obedecermos a Ti, ó Pai. Nos capacite a descansarmos, a desfrutarmos da paz que excede todo entendimento, ó Deus. Mesmo em meio a tribulações. Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, venha estar em nosso meio e venha nos guiar durante cada momento da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.